Ô, Débora, ouvinte querida, eu estava observando e, e eu vi uma cena que é patética, mas bem patética. Você deve ter visto que o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, ele foi chamado pela Comissão dos Direitos Humanos do Senado para discutir tema sério. E lá pelas tantas, um lacrador, que é senador, Eduardo Girão, do Ceará, está no Novo, mas já teve outros partidos, resolveu, junto com a Damares Alves, que também é senadora, dar uma lacrada, né? Lacradora ela, lacrador ele, resolveu dar uma lacradinha no Silvio Almeida, que deu um show na resposta que ele deu aos dois. O que eles queriam? Tem uma aliança, que eles chamam, né, de aliança internacional, mas é Brasil, Estados Unidos, Egito, Hungria, Uganda e Indonésia. Aliança internacional que tem 5 países, 5 países além do Brasil: Estados Unidos, Egito, Hungria, Uganda e Indonésia. Nada contra esses países, mas não Liga Internacional. O mundo tem 180, 190 países, tem 5 países, tirando o Brasil. Que chama Consenso de Genebra sobre Saúde da Mulher e Fortalecimento da Mulher. Pois o governo Bolsonaro, por decisão do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e da ex-ministra Damares Alves, resolveram colocar o Brasil nessa liga aí, essa aliança que tem 5 países. E é uma aliança de defesa da vida, contra o aborto, ideologia para cá, como tem o PT com as suas ideologias, esse povo também tem a ideologia deles lá. E aí, o Silvio Almeida, o governo do Lula, entrou, vou tirar o Brasil desse consenso de Genebra. E tirou o Brasil desse consenso de Genebra. Aí o Eduardo Girão e a Damares Alves resolveram fazer uma cena lacradora. Pegaram um bonequinho de plástico representando um feto para fazer uma cena de entregar para o ministro Silvio Almeida, como se ele primeiro fosse um personagem pró-aborto, segundo, como se ele fosse um aborteiro, né? E foram levar. O Eduardo Girão levantou e disse: eu quero entregar para o senhor um presente e tal. Uma cena ridícula, lacradora. E o ministro não aceitou, inclusive lembrou que se tornaria pai em breve e que não aceitaria. Foi muito educado, muito correto. Eu não o conheço, mas me deixou uma ótima impressão pela resposta e pelo respeito que ele teve, mesmo diante de uma cena ridícula, protagonizada por 2 lacradores senadores, a Damares e o Eduardo Girão, que lá já fez isso outras vezes. Ele anda com esse bonequinho para lá e para cá, como se todo mundo que fosse lá fosse gente pró-aborto, né? E ele fica lacrando para cá, daí ele compartilha o videozinho para dizer que ele defende a vida, como se os outros defendessem a morte, entendeu? É a lógica desse camarada aí, Eduardo Girão. Fez isso outras vezes, fez de novo. A cena foi ridícula. Outra cena ridícula, também no Senado, foi quando o senador Cid Gomes, do mesmo estado, do Ceará, do Eduardo Girão, resolveu pegar uma lousa, um giz e mostrar por A mais B, como se ele tivesse condições de fazer isso, né? E de maneira simples, que os juros no Brasil são altíssimos. Os juros no Brasil são altos, mas que poderia baixar. Então, ele que não entende nada desse assunto, em 3, 4 movimentos lá, ele pode baixar. E, como se ele realmente quisesse compartilhar a informação, né? Ele ficou fazendo isso, mas lá pelas tantas ele pegou um boné de um banco para entregar para o presidente do Banco Central, que estava falando na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, e ele falou na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Então, em 2 comissões, Comissão de Direitos Humanos e Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, 2 autoridades
que foram chamadas para depor, para falar. Uma, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, outro, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foram expostos a uma palhaçada, a uma lacração de senador. Cid Gomes, para quem não lembra, é aquele senador irmão do outro, que foi candidato a presidente da República, aquele que foi candidato a presidente da República, e que o Brasil, sei lá, acho que ele já foi candidato umas 30 vezes, né? Realmente escanteou de vez. É aquele que pegou e subiu num trator e meteu o trator em cima de policiais que estavam em greve. Policiais não podem fazer greve, não deveriam fazer greve. Aí ele vai, eu sou bacanão, ele meteu um trator em cima dos caras. Tomou tiro. Não morreu por sorte. Tomou tiro, mas meteu um trator em cima. Quer dizer, sujeito, vamos dizer, de um equilíbrio que se pode discutir. Aí ele pega e ofende o presidente do Banco Central, pegando um boné com o nome de um banco, para dizer para ele pegar o boné e sair, sugerindo que voltasse ao sistema financeiro e tal. Uma atitude grosseira, gratuita, desrespeitosa, desonra o Senado, desonra a família Gomes, desonra o estado do Ceará, pelo qual tenho tanto carinho, minha família mora no Ceará, enfim, desonra o partido que ele está, desonra todo mundo e ofende um servidor que é o presidente do Banco Central. Da mesma forma como Eduardo Girão e a Damares ofendem um ministro, como já foi ofendido também o Flávio Dino. Acho que esse Flávio Dino fala demais, toda hora eu estou criticando o Flávio Dino. Não acho que ele faz um trabalho brilhante, não, mas toda vez que uma autoridade vai ao Congresso Nacional, o objetivo é que a gente possa ver esclarecimentos. O objetivo é que a gente como sociedade, na casa do povo, ou na casa que representa os estados, né? A gente possa sair mais esclarecido, a gente como sociedade, os senadores mais preparados, os deputados mais preparados. Não é espaço para esse festival de coisa stand-up, sabe? Stand-up de quinta categoria. Por que eles fazem isso? Ainda, nós estamos em 2023, parece que a gente não evolui, continua a fazer a mesma patetada, como aquela briga do Eduardo Bolsonaro com o deputado do PT lá, porque a facada não foi verdadeira do Jair Bolsonaro, a facada foi verdadeira, o senhor é isso, é aquilo. Mas nesse caso aqui, a gente estava numa sessão, né, para discutir temas sérios, importantes. A Comissão de Assuntos Econômicos, que ouviu o presidente do Banco Central, tirando esse momento de galhofa, esse momento patético, esse momento pequeno, mas que não é pequena, quer dizer, ele tenta diminuir o Senado, mas o Senado continua grande, independente dele, né? Mas foi um momento muito interessante, porque o presidente do Banco Central pôde responder várias perguntas, para quem quis fazer pergunta, não quem quis fazer papel de palhaço. E ele pôde explicar uma série de coisas para quem quis se convencer, quem não quis se convencer, não se convenceu, mas o importante é, houve uma seriedade de quem foi lá e respondeu todas as perguntas, inclusive do senador tratorista, que é esse Cid Gomes. Ele respondeu as perguntas do Cid Gomes e não protestou, dizendo que estava sendo alvo de alguma ofensa quando recebeu o boné, não. O sujeito botou o boné, ele deixou lá o boné na mesa, acabou. E ele respondeu. E ele mostrou a altura tantas, e eu acho que é importante ficar bem claro para quem estiver acompanhando, quem tiver interesse nisso, o que acontece quando você resolve fazer populismo na área econômica. O que acontece quando você faz populismo na área econômica? Quando você baixa os juros e os juros não podem ser baixados. Quando você resolve fazer uma política marota, como a Dilma fez, por exemplo. Você arrebenta o Brasil, o país. Então ele listou algumas medidas que acabaram sendo tomadas pelo governo da Argentina. E está lá, quem quiser vai no YouTube e recupera a visita do Roberto Campos Neto à Comissão de Assuntos Econômicos. Listou uma série de medidas que foram tomadas pela Argentina
no desespero. E que está a Argentina aí fazendo água, com inflação de 100%. Então, quando a economia começou a desandar na Argentina, começaram a surgir medidas que foram tomadas, que ele chamou de medidas São Francisco. Primeiro, o imposto sobre compra de dólares, porque as pessoas começa a fuga. As pessoas querem fugir do peso, as pessoas querem fugir da economia argentina. Então, você começa a tomar medida desesperada. Primeiro, um imposto sobre compra de dólar. Bom, o cara não vai poder comprar dólar, vai ficar mais caro comprar dólar, faz um imposto. Depois, um imposto sobre grandes fortunas, para arrecadar mais. Depois, um aumento de imposto sobre exportação. Depois, congelamento de preços e produtos. Congelamento de serviços públicos, preços. Congelamento de tarifa de celular, de internet, de televisão paga. Suspensão de exportação de milho, de carne bovina, de farelo de soja. Aumento do subsídio do gás natural. Restrição para a compra de dólar. Tinha criado o imposto, aí você começa a restringir a compra de dólar. Ampliação dos controles de câmbio. Elevação do custo para a demissão de trabalhador. Pronto. Esse pacote é o pacote que arrebenta o país, que é o pacote do desespero. Quando o ministro da Economia, quando o presidente do Banco Central já não tem mais o que fazer, está tirando água com uma colher, com um copinho de dentro do barco, que está afundando. Então, se a gestão dos juros, e a gente reclama dos juros altos, e deve reclamar dos juros altos, porque os juros brasileiros são realmente altos, se a gente cai na redução não sustentável dos juros, olha, em 2 palitos vira isso aqui. Vira uma Argentina. Tem que olhar para o lado da Argentina. Aí os senadores dizem, mas alguns poucos investidores, os rentistas, que acabam recebendo o dinheiro dessa taxa de juros, tem 40 milhões de famílias que são cotistas de algum fundo. 40 milhões, todo mundo. De algum fundo, de alguma forma, tem algum investimento. Agora, o Brasil tem essas oportunidades de discussão, que é importante. Teve uma outra, que foi no plenário do Senado. Estava lá o Fernando Haddad. Estava lá de novo o presidente do Banco Central. Estava lá a Simone Tebet, do Planejamento. Estava lá presidente da Febraban. Estava lá o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, para discutir os problemas do país no campo econômico, juros de novo, crescimento de novo. Divergiram Campos Neto e Fernando Haddad. Mas uma discussão de alto nível, que a gente tem que saudar, que a gente tem que festejar, que a gente tem que torcer para que aconteça sempre. E não essa baixaria desses personagens que envergonham a política. Cid Gomes, Eduardo Girão, Damares Alves, fazendo essas palhaçadas. Quando as figuras que estavam lá são as figuras que conduzem a economia nacional. Desculpa. Você pode gostar do Roberto Campos Neto, pode não gostar, mas ele é o presidente do Banco Central. Quer questionar? Questiona sério. Não concorda? Não concorda. Concorda? Concorda. Agora, pegar bonezinho de banco e levar para ele, isso é ridículo. Deixa de ser ridículo. Pegar boneco que representa afeto e levar para um ministro de Estado, o Silvio Almeida, que estava lá numa atitude de respeito às instituições, e o sujeito vai lá e leva um boneco de feto para o ministro. O que é isso? O que o ministro tem a ver com isso? Vai caçar clínica de aborto clandestino. Para de demagogia. Para de mentir. Fake news. Esse Eduardo Girão aí, festival de fake news durante a pandemia, defensor de cloroquina. Patético. E, no entanto, a gente perdendo, portanto, esses camaradas contribuindo para que a gente diminua a qualidade desse entrosamento, que tem que ser cada vez maior. Tem que ser cada vez maior. Não importa se o Roberto Campos Neto foi indicado pelo governo Bolsonaro. Não interessa quem vai ser o sucessor dele no ano que vem, no Banco Central. Não é essa a discussão agora. É discutir o Brasil. Nós temos que discutir o Brasil. O governo é do PT, discute o Brasil com o governo do PT.
O presidente do Banco Central foi indicado pelo Bolsonaro, discute o Brasil com o presidente do Banco Central indicado pelo Bolsonaro. Não, será que a gente não consegue ter um mínimo de compostura? Tem que passar por isso, ver essas cenas ridículas acontecerem? Boneco de feto, boné de banco, não dá. Então, no copo, e a Juliana Rosa gosta de lembrar, né, do copo meio cheio, copo meio vazio. Copo meio vazio é a contribuição ridícula dos lacradores do Congresso Nacional tentando ser lembrados. Estão sendo até lembrados aqui, eu estou lembrando o nome deles, né? Ser lembrados como pessoas que são inteligentíssimas, criativas e tal. Fizeram uma bela de uma palhaçada, nariz vermelho para eles. E o lado do copo meio cheio, que bom que boa parte dos senadores, inclusive que não gostam do Roberto Campos Neto, inclusive aqueles que se opõem à política de juros, tratando a maior parte do tempo com o respeito devido e fazendo as perguntas, o que foi muito bom. Então, muito boa a presença dele na Comissão de Assuntos Econômicos, muito bom esse debate no plenário do Senado para discutir, do Congresso, para discutir a economia nacional. Quanto mais os poderes se aproximarem para discutir o Brasil, mais rápido a gente tem condições de sair dessa crise. Não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.